Olá amigos, amiguinhas, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai Todo-Poderoso, ao nosso Mestre Jesus, nossos guias, nossos benfeitores, que estejam conosco nesse momento, nos ajudando, e nos intuindo para que a gente possa entender bem essa aula de hoje. Nós estamos no livro O Céu ou Inferno, segunda parte, capítulo 7. No capítulo 7, são feitas as evocações de espíritos endurecidos. O primeiro, Lapomerai, castigo pela luz. Em uma das sessões da Sociedade de Paris, durante a qual se discutira a perturbação que geralmente acompanha a morte, um espírito, ao qual ninguém fizera alusão e muito menos se pretendera evocar, manifestou-se espontaneamente pela seguinte comunicação que, conquanto não assinada, se reconheceu de um grande criminoso recentemente atingido pela justiça humana. Então, isso atingido, a gente lembra que naquela época os criminosos tinham pena de morte, passavam pela guilhotina. E aí ele diz o seguinte: que dizeis da perturbação? Para que essas palavras ocas? Sois sonhadores ou utopistas, ignorais redondamente o assunto do qual vos ocupais. Não, senhores, ignorais. Não, senhores, a perturbação não existe, a não ser nos vossos cérebros. Estou bem morto, tão morto quanto possível, e vejo claro em mim, ao derredor de mim, por toda a parte. A vida é uma comédia lúgubre. Insensatos, os que se retiram da cena antes que o pano caia. A morte é um terror, aspiração ao castigo, conforme a fraqueza ou a força dos que a temem, afrontam ou imploram. Mas é também para todos amarga irrisão. Irrisão que seria zombaria, A luz ofusca-me e penetra, qual flecha aguda, a sutileza do meu ser. Castigaram-me com as trevas do cárcere e acreditavam castigar-me ainda com as trevas do túmulo, senão com as sonhadas pelas superstições católicas. Então ele afirma aí que ele foi castigado em vida, seria castigado também pós-morte. E ele diz aqui, são superstições católicas. Pois bem, sois vós que padeceis da obscuridade, enquanto eu, degradado social, me coloco em plano superior. Eu quero ser o que sou, forte de pensamento, desdenhando os conselhos que zumbem aos meus ouvidos. Vejo claro, um crime é uma palavra. O crime existe em toda parte, conquanto executado pelas massas, glorificam-no, e individualizado, consideram-no infâmia, absurdo. Não quero que me deplore, nada peço, lutarei por mim mesmo, só, contra esta luz odiosa. E ele assina como aquele que ontem era um homem. Então esse espírito se apresentou voluntariamente, dando essa informação. Eles estavam discutindo sobre o que acontece pós-morte. A gente sabe que existe uma perturbação e ele veio dizendo completamente o contrário. E aí Kardec dá a seguinte explicação. Analisada esta comunicação na assembleia seguinte, reconheceu-se no próprio cinismo da sua linguagem um profundo ensinamento, patenteado na situação desse infeliz, uma nova fase de castigo que espera o culpado. Efetivamente, enquanto alguns são imersos em trevas ou num absoluto insulamento, outros sofrem por longos anos as angústias da extrema hora, ou acreditam-se ainda encarnados. Então Kardec está explicando que dependendo do caso, com uns acontece de um jeito, com outros, dependendo da evolução do espírito, dependendo da situação do espírito. Esse era, como ele diz aqui, era um espírito cínico, mas cada um sofre de um jeito. Continuando, para este, a luz brilha, gozando o espírito e plenamente das suas faculdades, sabendo-se morto e não se lastimando, antes repelindo qualquer assistência e afrontando ainda as leis divinas e humanas. Então, para estes, como ele diz aqui, que acreditam ainda encarnados ou que chegam aí na extrema hora, como ele diz aqui, sofrem por longos anos angústia ou acreditam
ainda encarnado. Então, para estes, acontece isso. Não acreditam e ficam afrontando as leis divinas e as leis humanas também. Quererá isso dizer que escapassem à punição? Não, de modo algum. É que a justiça de Deus se completa sobre todas as formas. E o que a uns causa alegria é para outros um tormento. A luz faz o suplício desse espírito. É ele próprio que o confessa. Em que pese ao seu orgulho, quando diz que lutará por si mesmo só contra essa luz odiosa. E ainda nesta frase, a luz ofusca-me e penetra, qual flecha aguda a sutileza do meu ser. Então, Kardec está dizendo, ele mesmo diz que não tinha nenhum tormento, mas ele acaba de dizer que a luz continua ofuscando, penetrando como flecha. Então ele está desdizendo, ou sendo contrário ao que diz. Essas palavras, sutileza do meu ser, são características dando a entender que sabe que o seu corpo é fluídico e penetrável à luz, a qual não pode escapar. Luz que o penetra qual aguda flecha. Então aí Kardec está explicando, ele sabe disso, ele entende isso aí. Este espírito aqui está colocado entre os endurecidos, em razão do muito tempo que levou, antes que manifestasse arrependimento. O que é também um exemplo a mais para provar que o progresso moral nem sempre acompanha o progresso intelectual. Então Kardec também está explicando que esse espírito foi colocado junto com os endurecidos, porque demorou muito tempo para ele entender. Ele foi tratado durante muito tempo, até que ele entendesse, que ele se arrependesse. E Kardec explica também que a parte moral não acompanha a parte intelectual. Às vezes tem um moral elevado, intelectual não, ou o contrário. Entretanto, pouco a pouco você foi corrigindo esse espírito e deu mais tarde ditados instrutivos e sensatos. Hoje, ele poderá ser colocado entre os espíritos arrependidos, convidados a emitirem a sua apreciação a respeito. Os nossos guias espirituais ditaram as 3 seguintes comunicações, aliás, dignas da mais séria atenção. Então, Kardec está dizendo que ele foi colocado aqui como espíritos endurecidos, mas que no final ele já poderia ser tratado como espíritos arrependidos. E aí a instrução dos guias que se manifestaram. Primeiro, sob o ponto de vista da assistência, os espíritos na erraticidade podem considerar-se inativos e na expectativa, mas ainda assim podem espiar, uma vez que o orgulho e a tenacidade formidável dos seus erros não o tolham no momento da progressiva ascensão. Tiveste disso um exemplo terrível na última comunicação desse criminoso impenitente, debatendo-se com a justiça divina a constrangê-lo depois da dos homens. Então o guia está explicando que esse espírito que se comunicou, ele estava se debatendo, ele não aceitava a justiça divina, achava que já tinha sido punido pelas justiças dos homens. Continuando, nesse caso a expiação, ou antes, o sofrimento fatal que oprime, em vez de lhe ser útil, inculcando-lhe a profunda significação de suas penas, exacerba-os na rebeldia e dá aso às murmurações que a Escritura, em sua poética eloquência, denomina ranger de dentes. Então o meu tem esse termo aqui, aso seria motivo, e dá motivo às murmurações aí da Escritura poética. Continuando, esta frase simbólica por excelência é o sinal do sofredor abatido, porém insubmisso, insulado na própria dor, mas bastante forte ainda para recusar a verdade do castigo e da recompensa. Os grandes erros perduram no mundo espiritual quase sempre, assim como as consciências grandemente criminosas. Lutar, apesar de tudo, e desafiar o infinito, pode comparar-se à cegueira do homem que, contemplando as estrelas, as tivesse por arabesco de um teto, tal como temiam os gauleses do tempo de Alexandre. Então, os gauleses aí no tempo de Alexandre, eles achavam que as estrelas ficavam presas no céu e poderiam uma hora
desabar sobre eles, né? Ou como o teto desabar sobre eles. Então essa é a teoria dos gauleses. Então eles temiam. Então ele está dizendo que esses espíritos que não aceitam, eles são como eles, acreditam numa coisa que nem tem certeza do que é. O infinito moral existe, e miserável e mesquinho é quem, a pretexto de continuar as lutas e imposturas objetas da terra, não vê mais longe no outro mundo do que neste. Então a parte moral existe, né? Mas a pessoa na mesquinharia acaba não querendo ver, não querendo enxergar. Para esse, a cegueira, o desprezo alheio, o egoístico sentimento da personalidade são empecilhos ao seu progresso. Homem, é bem verdade que existe um acordo secreto entre a imortalidade de um nome puro legado à terra e a imortalidade realmente conservada pelos espíritos nas suas sucessivas provações. Então existe uma diferença, né? Imortalidade de um nome, o nome fica ali eternamente, né? Mas os espíritos, né, têm uma eternidade diferente, uma imortalidade diferente. E ele assina aqui como Lamenais, um dos guias que se manifestou. O segundo guia: precipitar um homem nas trevas ou em ondas de luz não dará o mesmo resultado? Não, se colocar na treva ou colocar na luz não é a mesma coisa? Num como outro caso, esse homem nada vê do que o cerca e habituar-se-á mesmo mais facilmente à sombra do que à monótona claridade elétrica, na qual pode estar submerso. O Espírito manifestado na última sessão exprime bem a verdade quando diz: eu saberei libertar-me dessa odiosa luz. Então ele está exprimindo aí, né? Apesar dele dizer que não era tortura, não era perturbação, mas ele chama a luz de odiosa. Então ele está sendo torturado, sim. De fato, essa luz é tanto mais terrível, horrorosa, quanto ela o penetra completamente e lhe devassa os pensamentos mais recônditos. Aí está uma das circunstâncias mais rudes de tal castigo espiritual. Então é um castigo, é uma perturbação, mas ele não aceita, é egoísta, não aceita isso. O espírito encontra-se, por assim dizer, na casa de vida perdida por Sócrates. Disso decorre ainda um ensinamento, visto como o que seria alegria e consolo para o sábio, transforma-se em punição infamante e contínua para o perverso. Para o criminoso, para o parricida, sobressaltado em sua própria penalidade. Então uma coisa pode ser boa para alguém, mas é ruim, né, para outra. Pode ser boa para alguém, mas é ruim para outra pessoa. Meus filhos, calculai o sofrimento, o terror dos hipócritas que se compraziam em toda uma existência sinistra a planejar, a combinar os mais hediondos crimes no seu foro íntimo, quais feras refugiadas no seu antro, e que hoje, expulsas desse covil íntimo, não se pode furtar a investigação dos seus pares. Então, na espiritualidade, não pode fugir do crime que cometeu. Arrancada que lhe seja a máscara da impassibilidade, todos os pensamentos se lhe estampam na fronte. Sim, e além de tudo, nenhum repouso, nada de asilo para esse formidando criminoso. Formidando quer dizer terrível, né? Todo pensamento mau, e Deus sabe se a sua alma o exprime, e se lhe trai por fora e por dentro como impelido por um choque elétrico irresistível. Procura esquivar-se à multidão, e a luz odiosa o devassa continuamente. Quer fugir, e desanda numa carreira infrene, desesperada através dos espaços incomensuráveis, e por toda a parte luz, olhares que o observam. E corre, e voa novamente em busca da sombra, em busca da noite, e sombra e noite não mais existe para ele. Chama pela morte, mas a morte não é mais que palavras sem sentido, e o infeliz foge sempre a caminho da loucura espiritual. Castigo tremendo, dor horrível, a debater-se consigo para se desembaraçar de si mesmo, porque tal é a lei suprema para além da terra, isto é, o culpado
busca por si mesmo o seu mais inexorável castigo. Então o guia está explicando que o culpado luta contra si mesmo e ele busca escapar de uma coisa que é ele mesmo, o castigo é ele mesmo. Quanto tempo durará esse estado? Até o momento em que a vontade, por fim vencida, se curve, constrangida pelo remorso, humilhada à fronte altiva ante os espíritos de justiça e ante as suas vítimas apaziguadas. Notai a lógica profunda das leis imutáveis. Com isso, o espírito realizará o que escrevia nessa altaneira comunicação tão clara, tão lúcida, tão desconsoladoramente egoística, comunicação que nos deu na sexta-feira passada, redigindo-a por um ato da sua própria vontade, Erasto. Então o guia Erasto, ele explica que uma coisa que ele veio e disse de livre e espontânea vontade, mas dá para ver que era uma comunicação clara, lúcida, só que era egoísta. Um outro guia deu a seguinte informação: a justiça humana não faz distinção de individualidades quanto aos seres que castiga, medindo o crime pelo próprio crime, fere indistintamente os infratores. E a mesma pena atinge o paciente sem distinção de sexo, qualquer que seja a sua educação. De modo diverso procede a justiça divina, cujas punições correspondem ao grau de progresso dos seres aos quais elas são infligidas. Então a punição divina, a lei divina, pune de acordo com o progresso de cada um. Já a lei humana não faz muita distinção, Todo crime é crime e pune com a mesma pena. Igualdade de crimes não importa, de fato, igualdade individual. Visto como dois homens culpados sobre o mesmo ponto de vista podem separar-se pela dessemelhança das provações, imergindo um deles na opacidade intelectiva dos primeiros ciclos iniciadores, enquanto o outro dispõe, por haver ultrapassado esses ciclos, da lucidez que isenta o espírito da perturbação. Então, dois condenados pelo mesmo crime na lei divina, cada um tem uma punição. E nesse caso, não são mais as trevas a punir, mas a agudeza da luz espiritual que vara a inteligência terrena e lhe faz sentir as dores de uma chaga viva. Os seres desencarnados que presenciam a representação material dos seus crimes sofrem o choque da eletricidade física, padecem pelos sentidos, e aqueles que pelo espírito estejam desmaterializados sofrem uma dor muito superior que lhes aniquila, por assim dizer, em seus amargores a lembrança dos fatos, deixando subsistir a noção das suas respectivas causas. Então cada um padece de acordo com as suas faltas, com a sua pena, mas eles padecem mais pelo sentido, porque não tem mais corpo físico. Assim, pode o homem, a despeito da sua criminalidade, possuir um progresso interno e elevar-se acima das espessas atmosferas das baixas camadas, isto pelas faculdades intelectuais sutilizadas, embora tivesse sob o jugo das paixões procedido como um bruto. Então ele pode ter feito uma coisa errada, mas ele tem aí um certo progresso intelectual, Então ele tem um tratamento diferenciado. A ausência de ponderação, o desequilíbrio entre o progresso moral e intelectual produzem essas tão frequentes anomalias nas épocas de materialismo e transição. A luz que tortura o espírito é, portanto e precisamente, o raio espiritual inundando de claridades os secretos recessos do seu orgulho e descobrindo-lhe a inanidade do seu fragmentário ser. Então o espírito sente que ele está preso ao orgulho e ele vai acabando se descobrindo que o ser dele é frágil, não é tão forte assim. Aí estão os primeiros sintomas e as primeiras angústias da agonia espiritual, que anunciam a separação ou dissolução dos elementos intelectuais e materiais componentes da primitiva dualidade humana, e que devem desaparecer na unidade grandiosa do ser acabado. Então tudo o que ele tem, o que ele pensava, todo o egoísmo, todo o orgulho é frágil.
O ser é frágil e vai acabar desaparecendo, né? Se ele se melhorar, se ele entender, se ele compreender, se ele arrepender. E esse guia assina como Jean Renaud. Kardec dá uma seguinte explicação: além de se completarem reciprocamente, estas três comunicações obtidas simultaneamente apresentam o castigo debaixo de um novo prisma, aliás, eminentemente filosófico e racional. É, provavelmente, que os espíritos, querendo tratar do assunto de acordo com um exemplo, tivessem provocado a manifestação do culpado. Então Kardec está dizendo que provavelmente os guias espirituais provocaram a manifestação daquele culpado para depois trazer essa lição, né? Essas comunicações como lição. Continuando aqui Kardec. Ao lado dessa descrição baseada sobre um fato, eis aqui, para estabelecer um paralelo, a que foi feita por um pregador durante a quaresma em Montreuil-sur-Mer, em 1864, sobre o inferno. Então, um monsenhor aí, né, ele fez um pregador, aliás, ele fez essa colocação sobre o inferno. O fogo do inferno é milhões de vezes mais intenso que o da terra. E, se acaso um dos corpos que lá se queimam, sem se consumirem, fosse lançado ao planeta, empestá-lo-ia de um a outro extremo. O inferno é vasta e sombria caverna, iriçada de agudas pontas de lâminas de espada acerradas, de lâminas de navalhas afiadíssimas, nas quais são precipitadas as almas dos condenados. Então essa informação aqui, essa palestra, né, sobre o inferno, seria a visão da Igreja Católica, do cristianismo da época, né? E isso está lá, mais completa, está lá na Revista Espírita, né, de junho de 1864. Continuando, Angeli, Nulidade sobre a Terra, Bordeaux, 1862. Com este nome, um espírito se apresentou espontaneamente ao médium. Arrependei-vos das vossas faltas? Não. Então por que me procurais? Para experimentar. Acaso não sois feliz? Não. Sofreis? Não. Que vos falta, pois? A paz. Tão certos espíritos só consideram sofrimento o que lhes lembra as suas dores físicas, convindo, não obstante ser intolerável o seu estado moral. Então eles acham que sofre só o que era da dor física. Como não tem mais o corpo físico, então ele acha que não está sofrendo. Então, o que ele precisa? Precisa de paz. Como pode faltar-vos a paz na vida espiritual? Uma mágoa do passado. A mágoa do passado é remorso? Estareis, pois, arrependida? Não. Temor do futuro é o que experimento. Que temeis? O desconhecido. Estais disposta a dizer-me o que fizeste na última encarnação? Isso talvez me facilite a orientar-vos. Nada. Então aí ainda o Espírito diz que não fez nada. Qual a vossa posição social? Mediana. Foste casada? Sim. Fui esposa e mãe. E cumpriste zelosa os deveres decorrentes desse duplo encargo? Não. Meu marido entediava-me, bem como meus filhos. E de que modo preencheste a existência? Divertindo-me em solteira e enfadando-me como mulher. Quais eram as vossas ocupações? Nenhuma. E quem cuidava de vossa casa? A criada. Não será cabível atribuir a essa inércia a causa dos vossos pesares e temores? Talvez tenhais razão, mas não basta concordar. Quereis reparar a inutilidade dessa existência e auxiliar os espíritos sofredores que nos cercam? Como? Ajudando-os a aperfeiçoarem-se pelos vossos conselhos e pelas vossas preces. Eu não sei orar. Faloemos juntos e aprendereis. Sim? Não. Mas por quê? Cansa. E aí nós temos a instrução do guia do médium, né? Damos-te instrução falando-te o conhecimento prático dos diversos estados de sofrimento, bem como da situação dos espíritos condenados à expiação das próprias faltas. Angeli era uma dessas criaturas sem iniciativa, cuja existência é tão inútil a si como ao próximo, amando apenas o prazer, incapaz de procurar no estudo,
no cumprimento dos deveres domésticos e sociais, as únicas satisfações do coração, que fazem o encanto da vida, porque são de todas as épocas. Ela não pôde empregar a juventude senão em distrações frívolas, e quando deveres mais sérios lhe impuseram, já o mundo se lhe havia feito um vácuo, porque vazio também estava o seu coração. Sem faltas graves, mas também sem méritos, ela fez a infelicidade do marido, comprometendo pela sua incúria e desleixo o futuro dos próprios filhos. Então o crime dela não foi assim tão terrível, né? Mas ela não aproveitou a existência a que veio, né? E ficou na inércia, não fez nada, né? E acabou aí dando infelicidade ao marido, prejudicando os filhos. Continuando, deturpou-lhes o coração e os sentimentos, já por seu exemplo, já pelo abandono em que os deixou entregues a fâmulos que ela nem sequer se dava ao trabalho de escolher. Então entregava os filhos a criados, dava para qualquer um, sem escolher muito, não se dava o trabalho de arrumar uma boa pessoa para cuidar dos filhos. A sua existência foi improfícua e, por isso mesmo, culposa, visto que o mal é oriundo da negligência do bem. Ficai bem certos de que não basta obter-vos de faltas, é preciso praticar as virtudes que lhes são opostas. Então o guia está explicando, não é só não fazer o mal, tem que fazer o bem também. Então a negligência, a falta do bem também é mal. Estudai os ensinamentos do Senhor, meditai-os e compenetrai-vos de que eles se vos fazem estacar na senda do mal. Também vos impõe voltar atrás, a fim de tomardes o caminho oposto que conduz ao bem. O mal é a antítese do bem. Logo, quem quiser evitar o primeiro deve seguir o segundo, sem o qual a vida se torna nula, morta as suas obras, e Deus, nosso Pai, não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. E aí foi feita uma pergunta, né? Se me é permitido saber qual teria sido a penúltima existência de Ângela? Então foi perguntado ao guia do médium. Isso aí o guia diz o seguinte: a última deveria ter sido consequência dela, isto é, da penúltima. Então, cada encarnação era consequência da outra, né? Então a última era consequência da anterior. A outra pergunta: ela viveu na indolência beatífica, na inutilidade da vida monástica, preguiçosa e egoísta por gozo, quis experimentar a vida doméstica, mas seu espírito pouco progrediu. Então aí é a resposta, né, do guia, né? Ela viveu na indolência beatífica, na inutilidade da vida monástica, preguiçosa, egoísta por gosto, quis experimentar a vida doméstica, mas seu espírito pouco progrediu. Sempre repeliu a voz íntima que lhe apontava o perigo e, como a propensão era suave, preferiu abandonar-se a ela, a fazer um esforço para sustentá-la em começo. Hoje, ainda compreende o perigo dessa neutralidade, mas não se sente com forças para tentar o mínimo esforço. Orai por ela, procurai despertá-la e fazer que seus olhos se abram à luz. É um dever, e um dever algum se despreza. Então o guia está dizendo que é para orar por ela, porque elas viveu aí na indolência, como ele diz, né? Então, continuando aqui o guia. O homem foi criado para a atividade. A atividade do espírito é da sua própria essência, é a do corpo uma necessidade. Cumprir, portanto, as prescrições da existência, como espírito votado à paz eterna. A serviço do espírito, o corpo mais não é que máquina submetida à inteligência. Trabalhai, cultivai, portanto, a inteligência para que dê salutar impulso ao instrumento que deve auxiliá-lo no cumprimento da sua missão. Não lhe concedais tréguas nem repouso, tendo em mente que essa paz a que aspirais não vos será concedida senão pelo trabalho. Assim, quanto mais protelardes este, tanto mais durará para vós a ansiedade de espera. Então a paz
né, não vem a não ser pelo trabalho. Não vai ficar esperando a paz sentado que não vem, tem que trabalhar. Continuando aqui, trabalhar e trabalhar incessantemente, cumprir todos os deveres sem exceção, isto com zelo, com coragem, com perseverança. A fé vos alentará. Todo aquele que desempenha conscientemente o papel mais ingrato e vil da vossa sociedade é 100 vezes mais elevado aos olhos do Onipotente do que aquele que, impondo esse papel aos outros, despreza o seu. Tudo é degrau que dá acesso ao céu. Não quebreis a lápide sobre os pés e contai com um concurso de amigos que vos estende a mão. Sustentáculos que são dos que vão aurir suas forças na crença do Senhor. Monude. Então terminamos aqui, a nossa aula de hoje. Pedimos a quem ainda não se inscreveu que o faça para nos ajudar a continuar com esse trabalho. E Jesus abençoe a todos.